de Jesus, ela tem muita riqueza e tem muito a nos ensinar sobre alguns aspectos do Evangelho. E a primeira questão, o primeiro ponto que nós precisamos pensar é se situar nessa passagem. Jesus está em um local em que ele está rodeado por dois tipos de pessoas. A primeira delas são os fariseus e os escribas, e o versículo 1 do capítulo 15 vai dizer isso, que ele tinha ali em torno dele fariseus e escribas religiosos, né, que criticavam ele porque ele andava com outro grupo de pessoas também, que eram os pecadores e os publicanos. Os publicanos, eles eram normalmente judeus, né, que cobravam os impostos em nome dos romanos. Então eles eram vistos como pecadores, como, né, o pior que existia naquela sociedade, por serem tidos como traidores da nação judaica, enfim, por trabalhar em favor daqueles que oprimiam o povo judeu, os romanos. E aí Jesus está entre esses dois tipos de pessoa, um que está ali envolvido com ele, querendo ouvir a voz dele, e outros que estão só para ver o que ele vai falar, só para tentar pegar ele em alguma questão. E dentro desse cenário ele propõe uma parábola sobre a ovelha. E a minha intenção aqui é trazer para os irmãos um paralelo entre essa parábola e a parábola do filho pródigo. Nós sabemos, e quem não sabe vai saber agora, que os judeus têm uma forma peculiar de ensinar. E essas três parábolas que Jesus usa era algo comum entre os mestres judaicos. Porque normalmente eles davam três parábolas, nas duas primeiras eles davam uma introdução, e na terceira ele juntava as duas histórias que outrora ele contou. E assim se dá aqui. A parábola do filho pródigo é uma junção entre a parábola da dracma perdida e da ovelha também que está perdida. Então é fácil a gente fazer esse link entre a parábola que a gente acabou de ler com o filho pródigo. Mas eu quero ressaltar algumas diferenças ou alguns mistérios que a gente consegue identificar olhando para uma parábola sobre a outra. A parábola da ovelha mostra um animal, uma criatura se perdendo de um pasto, se perdendo de um campo, se perdendo do seu pastor. Já na parábola do filho pródigo, nós vemos um filho decidindo sair de casa. Então, logo de cara, nós temos uma pequena diferença, porque a ovelha, ela se perdeu, a Bíblia diz. A Bíblia não diz que ela espontaneamente escolheu como filho pródigo. E a gente precisa parar, e eu parei para pensar o porquê dessa diferença. O que a Bíblia quer nos ensinar, o que Jesus queria ensinar com essa pequena diferença, inicialmente, né? E é interessante porque quando nós falamos do ser humano, quando nós falamos da criação, quando nós falamos do homem, nós olhamos para a coroa daquilo que Deus fez. Nós olhamos para aquilo que é de principal que Deus criou. De todas as coisas que nós lemos em Gênesis, de toda a criação, o homem é o principal. O homem é a coroa. E nós lemos no Gênesis que o homem é a única criatura, é a única criação que Deus faz conforme a sua semelhança. Então, o valor de um ser humano não está naquilo que ele tem, naquilo que ele possui, mas está na sua imagem, está naquilo pelo qual ele foi feito, a imagem do Deus invisível, a imagem do Deus grande e poderoso. Então, não há ninguém aqui que não foi criado segundo essa imagem. Mas nós sabemos e lemos em Gênesis que essa imagem é manchada pelo pecado. Mas acredito eu que Deus, quando ele se reúne ali com a Trindade,
e diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o homem a qual ele está usando como referência, que é a imagem dele, se chama Jesus Cristo. Porque lá em Colossenses diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, quando Deus, na sua trindade, no seu conselho, diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus tem em mente a Cristo. Um escritor muito conhecido diz que Jesus Cristo foi o primeiro homem que pisou nessa terra. Por quê? Porque ele é imagem, ele é exatamente aquilo que Deus propõe que o homem seja. Então, entre Gênesis e a cruz, entre Gênesis e a nossa vida, há uma progressão, há um caminho em que Deus trabalha para que a imagem dele seja cada vez mais exposta na minha e na sua vida. Então, a criação, como criação, nós fomos feitos à imagem dele. E outro aspecto que está intrínseco a essa questão de ser criado segundo ele, é que, diferente das demais criações, nós somos criaturas e nós somos pessoas. Nós somos pessoas porque, assim como Deus, nós somos capazes intelectualmente de pensar, de falar e de tomar decisões. Então, ao mesmo tempo que nós somos criaturas, nós também somos pessoas que conseguem pensar, que conseguem falar e conseguem tomar as direções da sua vida. E aqui eu começo a entender por que Jesus usa uma ovelha no começo em uma parábola e por que Jesus traz depois, na prática, um ser humano, um filho tomando uma decisão. Porque, de certa maneira, ele estava trazendo os dois aspectos que o ser humano é feito. O ser humano é criatura, quanto criatura nós fomos criados por Deus, ou seja, nós não pré-existimos como Cristo, nós não estávamos na eternidade como Deus estava, a Trindade estava, nós fomos criados, mas ao mesmo tempo nós não somos como as demais criaturas. Por quê? Porque nós somos feitos à imagem de Deus, e um aspecto principal que nós temos, que é a imagem de Deus, é que somos capazes de tomar decisões. Animais, flores, folhas, todas elas seguem uma lei da natureza. Então o animal tem o seu período, as folhas têm o seu período de crescer, de cair, os animais têm os seus ciclos, ou seja, eles estão presos ali a um sistema. Então eles não gozam do mesmo livre-arbítrio, do mesmo poder intelectual, criativo que nós temos. E isso é muito importante nós termos em mente. E todos os seres humanos têm cravado, têm colocado, têm chancelado na sua vida esta imagem de Deus. Mas nós também precisamos entender a partir disso, que como criaturas, nós somos completamente dependentes de Deus. Jesus, em uma parábola, ele diz: vê os passarinhos, criatura, olha como eles não plantam, como eles não guardam, e eles comem, e eles vivem, porque Deus cuida deles. Eles são totalmente dependentes de Deus. O leão, a onça, se Deus não prepara, se Deus não cuida, ele não come, ele não... Então Deus precisa cuidar. E como criaturas nós somos assim também, somos completamente dependentes de Deus. O ar que você está puxando agora no seu pulmão, se não for Deus que prepara o ar e o seu pulmão funcionar, você não estaria vivo. E às vezes nós perdemos essa consciência de dependência. E algo que Jesus quer chamar a atenção dos fariseus é isso: vocês perderam a noção de dependência. E quem perde a dependência, perde o arrependimento. Sem arrependimento, não nos aproximamos de Deus. Sem ter a consciência que dependemos da graça, do amor,
do favor de Deus, nós começamos a nos afastar dele, e é isso que estava acontecendo com aqueles fariseus e escribas. Eles achavam que pela linhagem, eles achavam que por serem sábios, por conhecerem as Escrituras, eles eram criaturas superiores, que não dependiam mais de Deus, porque eles sabiam como orar, eles sabiam como jejuar, eles sabiam como adorar, mas Jesus chama a atenção deles, dizendo que como criaturas, eles dependem de Deus, eles dependem de Cristo. E aqui nós começamos a ver outra diferença entre a parábola da ovelha e do filho, porque a ovelha ela sai perdida, ela não escolhe, o filho escolhe sair. Agora, no caminho de volta, o filho volta sozinho, mas a ovelha é carregada pelo pastor. E eu gosto, e aqui eu quero começar a juntar as duas parábolas, porque se nós olharmos para o filho voltando, nós temos a tendência de acreditar que ele fez aquilo sozinho, que ele fez aquilo com a própria capacidade pessoal, por ele ser um homem consciente, como eu disse, como ele tem uma característica de pessoalidade como Deus, se a gente olhar o texto rápido, a gente vai achar que não, ele se arrependeu, ele quis tomar o caminho de volta. Mas se nós trouxermos à luz a parábola da ovelha, mas espera aí, a parábola da ovelha diz que foi o pastor que o encontrou, foi o pastor que o pegou e trouxe ele para casa. Então isso nos mostra que apesar de o homem, o filho, cair em si, ver ali os porcos, né, e como o Caio escreveu no grupo, os porcos pregarem para ele, apesar dele tomar o caminho inverso, todo aquele processo, toda aquela conversão se deu porque Jesus foi até ele. A forma que Deus trabalha em nós é invisível, mas isso não quer dizer que Ele não esteja trabalhando. E a verdade é que muitas vezes quando isso acontece, nós achamos que vem de nós, nós achamos que sou eu que me arrependi, sou eu que vou para o culto, sou eu que escolhi Jesus. Mas tem uma passagem que Jesus diz, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós. Então nada vem da gente, nada depende de nós, tudo depende da graça, do amor e da intervenção dEle. Então nessa noite o que o Senhor vem nos lembrar e nos perguntar, você é capaz de fazer tudo aquilo que as Escrituras diz que você tem que fazer? Você é capaz de orar pelo seu inimigo? Você é capaz de abençoar aqueles que estão te maldizendo? Você é capaz de num dia ruim, que você foi mandado embora, que abrir mão das suas coisas para que outro tenha o favor? A resposta é não. Nenhum de nós aqui, por melhor ser humano que nós sejamos, é capaz de ter uma atitude que a Bíblia manda nos dar. Todo o Antigo Testamento é Deus mostrando, vocês não são capazes de atingir o grau de santidade que eu exijo. Por isso é necessário que eu envie o bom pastor, para que ele morra por vocês, cumpra a justiça, e a partir deles, vocês passem a viver uma nova vida, a fim de que vocês se tornem a semelhança minha, a semelhança do Pai. Então, como criaturas, como seres dependentes, nós fomos manchados, porque nós viemos da linhagem de Adão, nós não conseguimos cumprir as regras, os preceitos, a santidade de Deus. Mas Deus, como é bom, como é misericordioso, como Ele prepara as coisas, como Ele prepara o caminho, Ele preparou um novo nascimento. Então a nossa vida, ela parte de nós nos tornarmos o primeiro, uma nova criatura. Se você não se tornar uma nova criatura, tudo que você fizer quanto ao cristianismo será religiosidade.
Você será como esses fariseus e escribas, sentados, bonitos, eu cumpro isso, eu dou o dízimo, eu venho ao culto, eu abraço o pastor, eu oro 3 vezes por dia. Você vai chegar aqui cheio de regras, com o seu intelecto satisfeito. Só que você é uma criatura ainda manchada, no seu interior ainda não foi transformado, e Deus não quer isso. Deus não quer que você mude apenas a sua atitude, Deus quer que você mude o seu coração. O padrão de adoração, o padrão de entrega a Deus é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. E eu quero abrir com os irmãos para vocês entenderem como que é grave querer servir ao Senhor sem nascer de novo. Abra sua Bíblia, coloque no vídeo Malaquias 1, a partir do verso 6. Malaquias 1, a partir do verso 6. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias 1, a partir do verso 6. Penúltimo, né? Desculpa, o penúltimo livro do... Você abriu aí? Deixa eu ler. Filho, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Ora, se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Olha o que Deus está dizendo. Você fala com a sua boca que eu sou seu pai, mas dentro de você, cadê a honra que me é devida? Ele continua dizendo, se eu sou o Senhor, se nós clamamos que Ele é Senhor aqui, onde está o temor que é devido a Ele? Pergunta o Senhor dos Exércitos. São vocês que desprezam o meu nome, vocês, porém, perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Próximo. Trazendo comida impura ao meu altar, mas ainda assim pergunto, de que maneira te desonramos? Ao dizeres que a mesa do Senhor é desprezível. A próxima. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, isso não é algo mal? Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, isso também não é mal? Tentem oferecê-los de presentes ao seu governador. Será que se ele se agradará de vocês, será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Próximo. Agora supliquem a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta eles o atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Próximo. Quem dera um de vocês fechasse as portas do templo. Aqui eu queria chegar. Deus não quer que essa porta se abra só por se abrir, para ouvir musiquinhas e hinos. Não, Deus não suporta isso. Deus não suporta a sua oração mal feita, Deus não suporta a sua adoração pela metade, Deus não suporta a sua oferta escondendo o que você poderia ofertar mais. Não, o que essa passagem nos dá é que Deus não suporta isso, e tem um grau que ele diz assim, eu preferia que alguém fechasse o templo, para vocês pararem de me ofertar essas coisas. Olha o grau de exigência. Deus não está indiferente, irmãos, ao nosso culto, à nossa postura sentado aqui nesses bancos. Nós achamos que Deus é cego, surdo e mudo, só que Ele vê o nosso coração. Nós estarmos aqui nessa postura, e Deus falando isso para nós, Ele está dizendo assim, eu prefiro que você não faça. Essa semana, orando um dia e 2, e ia dormir 3 horas da manhã, e no outro dia cansado. Aí Deus falou assim para mim, e você está indo orar, você não está conseguindo orar, e você acha que nossa, eu estou achando sensacional isso, descansa um dia, no outro você vem e ora, me entregue o melhor, não acha que porque você está se esforçando, eu vou ter que aceitar. Então, o que eu quero trazer para os irmãos é, que se nós não nascermos de novo, se dentro do nosso interior, as nossas vontades, a nossa inclinação, não se voltar para Deus, de nada adianta estarmos aqui. É dura essa palavra, é muito dura, só que é a realidade. Mas ao mesmo tempo que
nós lembramos da exigência de Deus, e lembramos que não somos capazes de chegar a essa estatura, nós olhamos para as Escrituras e vemos que Deus providenciou um novo nascimento. E quando nascemos de novo, nós não só oramos, nós temos vontade de orar. Porque Deus não quer só que você ore, Ele quer que você tenha vontade de orar. E a vontade de orar que é difícil, meu irmão. Ter vontade de jejuar, de ler a palavra, aí que está o difícil. Porque ter disciplina humana, os monges têm. Eles sem o Espírito Santo, sem Jesus, eles oram mais do que eu e do que vocês. Eles jejuam mais do que eu e do que vocês. Só que eles não têm o Espírito. Eles não fazem para a honra e para a glória de Deus. Então o que nos diferencia dele é uma coisa só. Aquilo que Paulo chama de penhor. Que é o Espírito Santo de Deus. Então eu vou dizer a mim e a vocês o que Jesus disse a um fariseu. Vos é necessário nascer de novo. Por quê? Porque você é uma criatura dependente de Deus. Você depende de Deus. Nessa noite que nós precisamos olhar para o nosso interior, o primeiro passo, e falar, e se perguntar, eu nasci de novo? Eu sou uma nova criatura? Porque se você não nascer de novo, Jesus disse, você não verá o reino de Deus. Então isso é sério, irmão. E o que me estremece nisso é que o nascer de novo não depende de mim. Eu não posso voltar para a barriga da minha mãe e me tornar uma nova criatura. Eu não posso ir num centro de estética fazer harmonização facial e me tornar uma nova pessoa. Nenhum ser humano na face da terra tem o poder de fazer outro ser humano nascer de novo. Só que o nosso Deus tem esse poder de fazer ressuscitar. Paulo diz assim: quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Então nessa noite a pergunta é: você nasceu de novo? Ou os seus interesses, as suas inclinações continuam a mesma do que eram há 1, 2, 3 anos atrás? E aí o que nós estamos conversando aqui hoje, meus irmãos, é algo primordial na salvação, que se chama regeneração. Quando você levanta a sua mão, quando você confessa o nome de Cristo, você, o espírito que estava morto, que estava desligado com Deus, é ligado no céu. Você é regenerado, você é uma nova criatura, capaz de viver uma vida diferente daquilo que você tem vivido. Isso se chama, é o primeiro passo para o caminho da salvação, regeneração. Só que como eu falei, e essa é a nossa dificuldade, porque em tudo nós perguntamos, o que eu tenho que fazer para alcançar? Agora, a regeneração é crer e se colocar aqui, se humilhar debaixo da mão do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de uma nova vida, eu preciso de um novo coração, Senhor. Senhor, no exterior eu não xingo, no exterior eu sou manso, no exterior eu faço tudo certinho, mas no meu interior, Jesus, Tu sabes como é, Tu sabes quantas pessoas eu xingo, Tu sabes quanto mal eu maquino, Tu sabes. É essa exposição que Deus espera de nós. E é por isso que Jesus diz assim: quando um pecador se arrepende, o céu festeja. Então, veja só, nós aprendemos que essa passagem só se aplica quando alguém vem aqui aceitar Jesus na frente, mas não, todas as vezes que um pecador, e eu e você somos pecadores, se arrepende,
há no céu uma festa. Por quê? Porque para Deus agrada mais o coração dele alguém que reconhece as mazelas, alguém que reconhece aquilo que precisa ser mudado, do que homens que se maqueiam, homens que se fazem de cristão, homens que se fazem de bondoso e não são como eles dizem ser. Então Deus está mais preocupado com o que está no seu e no meu coração do que necessariamente do que você tem feito ou não. Então nessa noite o Senhor vem nos lembrar da nossa dependência para nascermos de novo e sermos nova criatura. Agora se você falar, Gabriel, eu nasci de novo, eu tenho certeza, minhas inclinações mudaram, meus desejos mudaram, glória a Deus. Você passou da primeira etapa, agora vem a etapa que se chama santificação. E a santificação, a regeneração, ela é instantânea. Bum! Você aceitou, você confessou, você é nova criatura. Você não é mais como os ímpios. Existe algo em você que está vivo, que nas pessoas que estão lá fora está morto. Você tem acesso, você fala com Deus, coisas que o mundo não fala, coisas que pessoas ímpias não falam, você tem dentro de você. E a regeneração e o fantástico é instantâneo, irmãos. Você nasceu de novo, acabou. Não precisa de mais nada. Agora a santificação, que é a próxima etapa desse processo, é um caminho árduo, é um caminho mais complicado. Por quê? Porque ela começa a mexer na nossa pessoalidade. A santificação mexe nas nossas escolhas. Aquilo que eu fazia, Paulo diz, aquele que roubava, antes não roube mais, mas trabalhe, e trabalhe ao ponto de ter para quem repartir, para quem doar. Então, quando Deus mexe na regeneração, irmãos, é uma delícia. Nós mudamos, nós louvamos, nós nos alegramos, mas o que Deus também vem nos dizer que depois dessa etapa há a santificação. E a santificação mexe com o filho pródigo, porque a escolha dele foi: eu quero sair, eu quero gastar a minha herança, eu quero ir, eu quero fazer acontecer. E ele foi parar dando comida aos porcos. Então, a regeneração sem a santificação é igual ao inferno. Santificação, entre aspas, sem regeneração é religiosidade igual ao inferno. Então, com Deus não existe pular etapas. Existe você passar pelo processo da santificação, da salvação, para que no final você tenha o corpo glorificado e suba com Cristo. Então, se você vive uma vida religiosa, se você vive uma vida de crente checklist, mas se você olhar para o seu coração e dizer, eu não nasci de novo, volte à primeira casinha. Agora, se você nasceu de novo, mas não tem passado pelo processo de santificação, comece a rever a sua vida. Então Jesus vem, olha este homem que escolhe errado, que tem escolhas erradas, que gasta tudo, e aí como nós vimos, o pastor vai até ele invisivelmente, prega ali, usa os porcos para pregar na vida dele, pega ele no colo e traz ele de volta para a casa do Pai alegremente. Esse é o processo do caminho dos porcos até o caminho da casa, é esse processo de santificação que nós não conseguimos alcançar sozinhos. Então, quando Jesus nos pegou, nascemos de novo, Ele nos pegou, colocou no ombro. Você precisa fazer assim hoje, ó. Que eu estou sentindo o cheiro? Eu estou sentindo o cheiro do cangote de Jesus,
ou eu estou sentindo ainda cheiro de barro, de lodo, de chão. O crente precisa sentir o cheiro do cangote de Jesus. Por quê? Porque o processo de santificação é sob os ombros dele que nós caminhamos. Isso mostra mais uma vez a dependência, o relacionamento que nós temos de Cristo. Então o que eu posso dizer é: você não vai conseguir sozinho. Você vai cair, você vai errar, você vai achar que é normal, você vai gostar das coisas do mundo, você vai amar. Agora, se você deixar o pastor chegar, te limpar, tirar tudo aquilo ali que no meio do caminho foi grudando no seu pelo, te pegar no colo, colocar alegremente você no cangote dele aqui e te conduzir, você vai ver que a vida cristã é muito melhor do que você pensa. O processo de santidade é muito mais prazeroso do que nós imaginamos. Nós achamos que é só o não pode, não faça, não vá. Mas o processo de santificação é estar com Ele, é resplandecer a glória dEle, é cheirar Ele, é estar com cheiro, é andar igual Ele, é falar igual Ele, é ser constrangido pelo amor dEle. Esse é o processo verdadeiro de santificação, é estar tão próximo a Ele, que quando você se afasta um pouquinho, ou quando você está em um ambiente e diz: não, mas você fala como Ele, você se veste como Ele, você anda como Ele. Isso é o processo de santificação, é estar com Cristo todos os dias da nossa vida. Porque a Bíblia diz que dele vem o querer e o efetuar. Então, a santidade não é eu falar: não vou fazer isso. A santidade é eu, pelo relacionamento com Deus, Ele me capacita pelo seu Espírito a não fazer mais isso. Se eu falo palavrão, se eu sou corrupto, se eu sou viciado em alguma coisa, eu só consigo me libertar disso pela capacitação do Espírito Santo de Deus. Essa é a verdadeira santificação. Aquilo que você sentia desejo, aquilo que te atraía, não te atrai mais. Por quê? Porque o Espírito Santo, o relacionamento, a palavra vai te limpando, e os seus desejos, anseios e prazeres não estão mais nas coisas do mundo, mas estão em Deus. Então nessa noite, o que o Espírito nos ensina é que a caminhada da salvação, a caminhada para o céu, é muito mais prazerosa do que nós imaginamos. A caminhada para o céu é a caminhada dos discípulos a caminhos de Emaús, com Cristo andando com eles e o coração queimando por cada palavra que saía da boca dele. Sem relacionamento com Cristo não há santidade, sem ver a face de Cristo não há mudança, sem um relacionamento com Cristo você vai continuar na mesma vida para o resto dos seus dias. Eu amo Zaqueu, porque Jesus diz para ele: desce, Zaqueu. E eu não sei, meus irmãos, o que aconteceu daquela árvore até a casa de Zaqueu, porque a Bíblia não relata. Jesus não culpou ele por nenhum. Jesus não falou nada para ele. Jesus só entrou na casa dele. E aí ele olhou para Jesus. Jesus. Paulo diz assim: o amor de Cristo nos constrange. Um viés da santificação é o constrangimento. É quando eu vou falar mal daquela pessoa, eu chego em Jesus, ele olha para mim e fala: eu amo a Thalita, eu amo a Tatiana, eu amo a Michele, eu amo a Mariana. Aí eu olho, se ele ama, quem sou eu? Só que eu só tenho essa experiência se eu estou com ele, se eu deixo ele me conduzir.
Então, o que o Senhor lembra-nos nesta noite é que nós somos criaturas dependentes, nós somos pessoas que tomam decisões, e Ele quer trabalhar nos dando uma nova criação, uma nova vida, e Ele quer trabalhar na nossa santificação. A partir do momento que nós começarmos a agir de uma maneira, por praticar a justiça, Pedro vai falar isso, nós passamos a ter uma vida mais santificada, uma vida mais alinhada com a sua palavra. Porque, meu irmão, a Bíblia não diz que carro você deve ter. A Bíblia não diz qual filme você pode assistir. A Bíblia não diz o que você, tem ou que não vestir. A Bíblia te traz uma transformação de vida. E a partir do que nós aprendemos e lemos aqui, eu sei que roupa que eu tenho que vestir, eu sei qual ambiente eu tenho que estar, eu sei qual carro eu devo comprar, eu sei o que eu tenho que abrir mão, eu sei o que é para mim, eu sei aquilo que Paulo diz, tudo me é lícito, mas eu sei que pela palavra, pela santificação, pelo relacionamento, não me convém. Então, essa palavra de Paulo não é um livrinho de regras, que eu olho lá, deixa eu ver se eu posso, na terça-feira à noite, assistir um jogo. Deixa eu ver se é permitido eu ir para a minha igreja, assim ou assado. Não, é pelo relacionamento. Aquilo que eu fazia, eu falo, não, mas não cabe mais ali, eu não consigo mais fazer aquilo. E é isso que aconteceu com o filho pródigo, ele volta. E aí quando ele volta, baixinho, irmão. Então nessa noite o Senhor está falando assim, volta, mas volta baixinho, volta com a cabeça baixa, assim, pequei contra ti, Senhor, eu me arrependo da minha autodependência, de achar que eu podia, de achar que eu fazia, de achar que eu poderia me santificar, que eu poderia ser crente, sem o Senhor, me perdoa. Chega assim baixinho. Porque quando você chega baixinho, quando você chega como filho, por baixo, o Pai chega e te dá uma nova veste. O Pai chega e te dá um anel. O Pai chega e te dá um sapato. E aí, você faz o que Paulo diz. Ele diz assim, despojai-vos do velho homem, e revesti-vos. Então, Deus te dá uma veste nova, essa daqui é a colorida, essa é do meu filho primogênito, que veio como primogênito, mas, que veio como unigênito, mas viveu, ressuscitou como primogênito. Esse é o anel, essa é a aliança essa é o sangue da nova aliança. Então aqui, um anel, que pelo sangue, pelo sacrifício do meu filho, você pode entrar de novo na minha casa. Mas peraí, aqui um sapato também, porque é o sapato, porque você será calçado no evangelho, e você levará essa palavra para outras pessoas. Você chega na casa do Senhor, você chega até o Senhor com vestes sujas, com o cabelo sujo, com a feição suja, e Ele te dá um banho de loja, Ele te dá um banho de graça, de perdão, de conciliação, e diz, vai, você é meu filho. É isso que o Senhor tem para nós nessa noite. Mas algo que eu quero enfatizar, e eu quero que os irmãos se lembrem, é que vocês e eu somos dependentes de Deus. Agora, quando você ouvir a parábola do filho pródigo, você vai imaginar a cena, mas você vai imaginar o invisível, o espiritual, porque no espiritual, quem carrega o filho pródigo até em casa? Quem convence o filho? Quem achou o filho pródigo perdido naquele lugar? Foi ele, foi ele, foi ele, foi ele que me achou.
no monturo, foi Ele que me achou no meio do lodo do pecado, foi Ele que me achou, e Ele me resgatou, e me tirou desse lugar, e me colocou assentado com Ele, nas regiões celestiais. Eu fui do fundo do poço, até as regiões celestiais, porque Ele me amou. Essa é a graça, irmão. Se você não se arrepender, se você não se humilhar, você nunca vai experimentar a melhor coisa desse mundo, que é a graça perdoadora, a graça que restitui de Deus. Então nessa noite, eu não quero só que a gente tenha um ato de arrependimento, mas a partir de hoje, que todos os dias da nossa vida, que cada momento, a nossa vida seja uma vida pautada no arrependimento. Porque, meu irmão, eu tenho certeza que eu vou sair daqui 10 minutos, eu vou querer fazer uma coisa por mim mesmo. Mas aí, se eu nasci de novo, o Espírito vai dizer, de novo, Gabriel? E aí, peraí. Um dos aspectos, e aqui eu fecho, um dos aspectos para saber se você nasceu de novo ou não, é o quanto você demora para se arrepender de um erro. Não, mas Jesus, foi a Tatiana que Jesus, misericórdia, a Tatiana fica fazendo isso, não Jesus, mas eu nem vi, diante de Deus, ninguém se justifica. O profeta chegou a Davi e disse, Davi, aconteceu isso, o que você faria? Você faria isso. Essa pessoa que pecou foi você. Este homem que pecou, na hora, Salmo 51. Lava-me, Senhor, deve falar, traz de volta a alegria da salvação, lava-me, perdoa-me. Davi rasga o coração. Por quê? Porque ele queria de volta a presença. Quem nasceu de novo valoriza o que nós sentimos aqui. Quem nasceu de novo diz, isso aqui, Jesus, eu queria pôr na caixinha esse momento aqui e viver isso 24 horas por dia. Quem nasceu de novo valoriza a presença de Deus, e Davi foi assim. E para entendermos e para ilustrarmos melhor, eu quero ler com os irmãos 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 6. Nós vamos ler do 6 ao 10. Que agora Pedro nos ensina, com mais clareza, o que nós devemos fazer. Amém? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão. Olha a instrução que Deus está nos dando. Portanto, tudo isso daqui que a gente ouviu, portanto, agora vocês vão fazer o seguinte: se humilhem debaixo da minha poderosa mão, para que no tempo devido Ele o exalte. Não queira se exaltar, meu irmão, espera, se humilha debaixo da mão, que no tempo certo Ele vai exaltar. No próximo, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade. Então o primeiro passo, se humilha, fala, Senhor, eu pequei, a minha autojustiça, a minha autossuficiência, o meu orgulho, quis fazer com o braço, eu me humilho e eu vou esperar em Ti. Agora não só isso, mas Senhor, eu tenho aquela conta para pagar ainda, Senhor, eu ainda tenho aquele pecado oculto, Senhor, eu ainda preciso do milagre, por favor, cuide de mim, por favor, venha com resposta. Isso é lançar sobre Ele toda a sua ansiedade. O próximo, estejam alertas e vigiem, irmãos, porque quando eu me levanto, quando eu acordo, o que Pedro está nos ensinando é que eu vou para uma guerra, eu vou para um lugar onde nós vamos para o campo do adversário, e ele diz,
fiquem alertas e vigiem, porque o diabo, adversário de vocês e meu, ele está bramando como leão, quem possa tragar. Ele só quer um momentinho você fora da presença, ele quer só um momentinho você no eu posso, para ele te derrubar. Próximo. Resistam-lhe, resiste o diabo, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão... Irmãos, não é só você que passa por tentação, não é só você que passa por luta, não é só você que passa por perseguição, não é só você que tem problema financeiro, não é só você que está sofrendo, que está chorando, outros irmãos, e onde é? Onde está escrito? No mundo todo estão passando pelo que você está passando. Você não está só, meus irmãos. Próximo. O Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido, irmão, é por um pouquinho de tempo, o restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Vai mudar, se você nascer de novo, se você depender de Deus, se você se entregar, se você se humilhar, se você lançar sobre eles todas as suas ansiedades, se você se lembrar que você não está sozinho, se você vigiar e orar, porque o mal está no mundo, jaz o maligno, a Bíblia nos promete, a Bíblia nos diz que o Deus de toda graça, não sou eu, irmão, não sou eu que vou pôr você lá não sou eu que vou te trazer primeiro, Ele colocará, Ele restaurará, sabe aquilo que está perdido, sabe aquilo que está rachado, Ele vai restaurar, não é você, não é com a sua mão, não é com o seu poder, Ele vai restaurar, sabe aquilo que está em dúvida, sabe aquilo se você sabe se vai ou não vai, Ele vai confirmar, sabe aquilo que está mole, que está mais para lá do que para cá, você fala, eu acho que vai cair, eu acho que não vai dar, Ele vai fortalecer, e Ele vai pôr sobre um alicerce. Esse versículo final é lindo porque ele não fala nada sobre nós, do que nós podemos fazer, é tudo sobre você, para você, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre Ele, amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.